Maravilhoso dia, que Deus abençoe sua casa, sua família em nome de Jesus. Eu quero que você fique aqui no nosso canal, que hoje eu vou falar sobre batalha, como vencer as batalhas da vida segundo a palavra de Deus. E todos nós temos batalhas, todos nós temos dificuldades e lutas. Quero vos falar dessa batalha chamada Missão Impossível, de vencer aos olhos humanos. Você tem uma batalha que é impossível de vencer aos olhos humanos? Então a Bíblia nos dá referência de muitas delas. Muitas delas foram vencidas por homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz também, tudo é possível ao que crer. Em João 15:7 diz assim, mas não basta apenas em dizer crer, da boca para fora. Ele diz, se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Me escute aí, Deus permite batalhas mais difíceis aos seus melhores guerreiros, saiba disso. Em 1 Samuel 17, Deus mostra uma batalha impossível aos olhos humanos de ser vencida. Davi e Golias. Mas temos um diferencial nessa batalha, queridos. Qual é o diferencial? É que Deus escolheu Davi. Deus escolheu você. A história diz que Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, que lá ele escolheu um homem para que Deus cumprisse o seu propósito na terra. E ele chega lá, o profeta Samuel chega lá e começa a olhar a aparência dos filhos de Jessé, e ele acha que é um, acha que é outro. Aí Deus fala no versículo 7 de 1 Samuel 16, ei Samuel, não olhe para a aparência, nem para a altura ou nem para o porte físico, pois eu não vejo como o homem vê, porém eu olho para o coração. Deus olha para a atitude do meu e do seu coração. Primeiro, Deus escolheu você. Segundo, Deus está olhando para dentro do seu coração. Ele te conhece e Ele sabe o que pode fazer através de você. As batalhas, a Bíblia diz que as batalhas naquela época, eram feitas por alguns guerreiros de cada nação, para poupar mais vidas de um lado tanto quanto do outro de serem mortas na batalha. E os filisteus tinham um homem chamado Golias, que a história diz que ele tinha aproximadamente 2,70 metros de altura e o seu porte físico era muito alto, muito grande. Um detalhe importante nessa história é que a Bíblia diz que já fazia 40 dias que ele afrontava o povo de Deus e perguntava, tem alguém aí para que possa lutar comigo? A pergunta que eu abro para você aqui, quanto tempo você tem recebido afrontas? Quanto tempo? A Bíblia diz que ele afrontava o povo de Deus e a Bíblia diz que ninguém tinha coragem de lutar. Davi, porém, estava em sua casa, acabando de fazer o serviço do curral das ovelhas, ele vai para a sua casa e o seu pai manda levar comida para seus irmãos que estavam lá no campo de guerra. Quando ele chega e vê e ouve aquela afronta do gigante, ele diz, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi disse, eu vou lutar contra ele. Eu vou lutar contra ele. Saiu e falou para algumas pessoas, e de repente levam ele até Saul, e Saul olhou para ele e disse, rapaz, você é jovem. E esse cara que está aí afrontando, esse inimigo aí, ele é de guerra, é um cara muito experiente com guerra, ele além de ser forte em guerra, em estatura, em tudo, ele é alto. Ele tem 2,70 metros. Davi olhou para Saul e disse, meu rei, não se preocupe, eu apacentava as ovelhas e veio um leão e pegou a ovelha do meu pai. E eu fui atrás daquele leão, peguei a ovelha da boca do leão e matei o leão. E também aconteceu de igual modo com o urso. O urso pegou a ovelha de papai e eu fui lá e tomei a ovelha do urso e matei o urso.
Fiz igual eu fiz com o leão. Não se preocupe não, porque esse filisteu aí, Deus vai entregar nas minhas mãos. O Senhor me livrou das mãos do urso e das mãos do leão. Ele me livrará também das mãos desse inimigo. Aí Saul olhou para ele e disse: o Senhor será contigo. Deus vai te livrar das lutas, Deus vai te livrar desses inimigos e o Senhor será com você. Veja a qualidade de Davi, as qualidades de Davi. Ele tinha muitas outras, mas veja algumas. Valente, cheio de ânimo, homem de guerra, corajoso, não foge da luta. Era forte, né? A força de Davi não era uma força natural. Para Deus, a força de uma pessoa não está nas suas convicções. Quando uma pessoa entende em si mesma que não, ou nela não há força, então ela passa a depender totalmente de Deus. De quem você depende? De quem você é dependente nesses últimos dias, nessas últimas horas da igreja que somos eu e você na terra? De quem você é dependente? Davi era sisudo em palavras, quer dizer, ser sério, ser prudente no que fala, ser firme e cumpridor do que fala. Sim, sim, ou não, não, a Bíblia diz. Ele falava apenas o necessário. Alguém já disse que um tolo calado passa por sábio e um sábio falante passa por tolo. A palavra é como uma bala, é como uma flecha. Depois de apertar o gatilho, depois de atirada, não tem como voltar atrás. E ela sai em busca de alcançar estrago na vida das pessoas ou no que elas fazem. Provérbio 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Outra qualidade da vida de Davi é o Espírito do Senhor era com ele. O Espírito de Deus era com ele. Ele foi ungido em casa. Ele foi preparado por Deus. Ele estava sendo preparado pelo Senhor para esse tipo de confronto. Sem a presença de Deus não haverá resultados reais. Saiba disso. No que fazemos para Deus. Você não é um espaço vazio no mundo. Você veio ao mundo porque Deus tem um projeto e um propósito para cumprir através da sua vida na terra. Outra característica de Davi, a Bíblia diz que ele sabe tocar. Significa, ele é habilidoso, ele é atencioso, ele é paciente em aprender, ele para ouvir. A razão por que Davi fez toda a diferença é que ele tocava as cordas do coração de Deus. Tem muita gente pensando que toca tudo e não toca nada. E tem muita gente, pelo outro lado, falando disso, né? Tem gente que não toca nada, mas na verdade toca tudo, porque toca o coração de Deus. Saul disse: tá bom então, você vai lutar? Então eu vou te dar as minhas armaduras para você vestir. Saul tentou vestir Davi com suas armaduras, o capacete que representa: lute com os meus ideais, lute com as minhas ideias, do meu jeito, da minha maneira. Aí ele coloca também a vestimenta, que é a couraça, né? Ele coloca a vestimenta em Davi: vista aquilo que eu faço, faça do jeito que eu faço, da maneira que eu faço. Muitas das vezes, do lado das coisas erradas, da falcatrua, faça do jeito que eu estou fazendo, compre e faça do jeito que eu faço. Davi veste aquilo. Mas Deus fala no coração de Davi: filho, você não tem que lutar com as armaduras do outro. Você tem que lutar com aquilo que eu te ensinei, que eu te dei, que eu coloquei no seu coração para lutar.
Senhores e senhora, lutar com os ideais dos outros não dá, não tente. Você vai ser frustrado a qualquer momento. Lute com os ideais que Deus colocou no seu coração. Davi disse, não dá para lutar com isso. É pesado, levar essa carga, esse tipo de carga dos outros é pesado, não dá. Eu vou lutar com o que eu tenho de melhor. E o que você tem de melhor, Davi? O gigante está com espada, está com escudo, está com lance. E o que você tem, Davi? Eu vou lutar com as minhas armas. Quais eram as armas de Davi? Um cajado, uma vara que pegava a ovelha. Eu vou lutar com as minhas varas, o cajado, que significa autoridade. Autoridade essa, senhores e senhoras, que não foi dada por homem, mas foi dada por Deus. A unção de Deus estava sobre a vida de Davi. O que você tem mais, Davi? Um alforje, uma bolsa para guardar as coisas dentro dela. O que você tem mais, Davi? Bom, eu aqui no momento eu não tenho nada, mas eu vou ali no rio, eu vou pegar umas pedras, que pedra representa Cristo, né? A pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores, foi rejeitada pelos judeus. Essa pedra é Jesus, que representa o alicerce, e ele vai lá, pega algumas pedrinhas do ribeiro, coloca no alforje. E o que você tem mais, Davi? Eu tenho uma funda, eu vou, mas você vai lutar com uma funda? Vou. Aquilo que parece não ser nada para os outros, na mão de quem tem autoridade de Deus, vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando o inimigo viu aquilo, Golias viu, deu risada, zombou e disse, rapaz, eu sou algum cachorro, você vem a mim com pau, com pedra, eu sou algum animal? Davi disse, você vem a mim com espada, com lança e escudo. Quer dizer, se fosse nos dias de hoje, vem com tanque de guerra, vem com metralhadora, vem com bomba, vem com tudo isso. Mas eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. A pergunta que eu abro aqui para você. Você tem ido para suas batalhas no nome de quem? No seu nome? Você confia no seu nome? Você tem ido com as suas forças para a batalha? Você tem ido com todo respeito e carinho no nome de Maria, de João, de Pedro, de José, de Santo A, de Santo B ou de Santo C? Você tem ido no nome deles? Davi disse, eu tenho ido, eu vou às minhas batalhas, eu tenho convicção que eu vou vencer elas, porque eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Se fosse hoje, eu vou vencer as minhas batalhas, mas em primeiro lugar, Mateus 6,33, eu busco o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescenta na minha vida. Eu vou no nome de Jesus. Hoje eu vou no nome de Jesus, que está acima de qualquer outro nome, senhores e senhoras. Não existe nenhum nome acima do nome de Jesus. Ele está acima de todos os nomes aqui que se passou nessa terra, de todos os séculos e séculos. Amém. Aí ele pega aquela funda, coloca uma pedra e ele começa a girar, e ele joga. Quando ele joga, aquela pedra atingiu a testa do filisteu e ele caiu desmaiado, e Davi vai para cima dele. Ele pega a própria espada do inimigo e a Bíblia diz que ele corta o pescoço do inimigo. E os outros inimigos dos filisteus, quando vê isso, fogem. Sabe por quê? Porque são covardes. Eles ficam afrontando como esse gigante estava há 40 dias gritando. Quem sabe você está passando afronta, quem sabe você está passando luta, quem sabe você está passando prova. O filisteu, os inimigos, o filisteu representa o diabo, está afrontando, dizendo que você não vai vencer, que você é um perdedor, que você é isso, que você é aquilo. Eu quero dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Levante a sua cabeça, continua confiando, acredita mais no Senhor, creia nele, porque ele vai te ajudar a vencer as batalhas da vida. Então Davi corta o inimigo da cabeça daquele inimigo, levanta e diz, eu venci essa batalha. Vai vir muitas outras batalhas para você lutar, e você vai vencer se você colocar Deus em primeiro lugar.
E a Bíblia diz que Davi teve um prêmio, a filha do rei, riquezas, e sua casa ficou isenta de imposto. Mas o mais importante é que Davi lá na frente passa a ser rei de Israel. Isso é outra história para outro dia. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, e que as batalhas que você está enfrentando, Deus venha dar vitórias em nome de Jesus. Compartilhe. Pegue, copie o link, compartilhe no Facebook, compartilhe no meu canal no YouTube, ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus.